Se você assistiu a Daybreak, eu tenho certeza que pelo menos uma referenciazinha você percebeu. A maior parte que eu pude reparar são do cinema, mas tem algumas outras coisas inclusas ali. E é por isso que hoje eu separei 14 referências pop que Daybreak trouxe pra gente nessa série da Netflix. Se você não me conhece, meu nome é Kelly Hyde, este é o Acima da Linha. Se você gosta desse tipo de conteúdo, de novidades, curiosidades, resenhas e até biografias de grandes personalidades do cinema, já aproveita, não perde tempo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação quando tiver vídeo novo por aqui e já aproveita para compartilhar com seus amigos para dar aquela força e a gente continuar crescendo e a gente trazer cada vez mais conteúdo por aqui. Essa primeira referência talvez nem valesse ser citada, porque ela é tão óbvia e tá tão descarado, direto já no primeiro episódio, que você certamente percebeu. Mas, por via das dúvidas, eu vou falar. E eu nem tô falando da presença incomum do ator que fez Curtindo a Vida Doidado, dele de repente aparecer já no primeiro episódio como diretor da escola. Eu tô falando mais que logo no começo, a forma que o Josh usa pra apresentar como ele enxerga o apocalipse zumbi é absurdamente semelhante à forma de Ferris Bueller apresentar o dia dele, de como ele quer curtir aquilo ao invés de ir para a escola. A segunda referência também está no primeiro episódio, vai permanecer até o fim, mas é muito mais marcante quando a gente vê aquele clã dos atletas. Eles recriaram praticamente um cenário de Mad Max. E para não deixar dúvidas, alguém comenta depois de um tempo que essas são pessoas que assistiram demais a este filme e por isso eles personalizaram todo esse modo de viver. A gente tem todas aquelas competições que a gente também vê em Mad Max, aquele cara muito estranho que as pessoas têm medo e não entendem direito quem ele é ou por que ele tá ali reinando aquilo tudo. E obviamente as roupas que a gente percebe claramente. A cena dos carros quando eles saem lá por um chamado que eles recebem é clássica. Eles estão simplesmente, parece que reprisando uma cena de Mad Max para deixar bem evidente a referência. A outra também é bem fácil de perceber porque o nome é exatamente o mesmo que eles assumiram. Mas os adultos que se transformaram naquelas criaturas um tanto zumbis que continuam, que tem algumas semelhanças e algumas grandes diferenças dos zumbis que a gente já conhece pelo cinema em geral. Eles repetem frases, a última frase, o último pensamento que eles estavam falando ou refletindo a respeito. E eles saem sempre à procura destes adolescentes, que são os únicos seres vivos que estão ali. Ou qualquer animal estranho que apareça no caminho. E eles são chamados de ghoulies, que é um filme bem tradicional que você certamente já pelo menos ouviu falar, muito famoso da década de 80 e 90. Essa referência, se você conhece, você provavelmente tem uma versão reconhecida desta frase. Mas eu vou te dizer que existem pelo menos 5 coisas associadas à frase dita pela personagem que tá lá no grupo dos atletas e sai correndo e ela grita de repente: "You can run, but you can hide". Esta frase está presente em 2 músicas, um álbum, um livro e foi uma frase ícone de um boxeador americano. Já no episódio 2 a gente tem uma referência bem específica. Você certamente relaciona ao Walking Dead, porque tudo que é feito de zumbis hoje, pós-Walking Dead, a gente associa imediatamente a essa série. Mas essa referência é muito específica. O Josh fala sobre essas séries que tem essa temática apocalipse zumbi, que usam o último episódio para trazer uma cena trágica em que o personagem principal aparece como se estivesse morrendo, sendo devorado por zumbis. A gente descobre que não era ele, era outra pessoa sendo devorada por aqueles zumbis. É uma referência bem óbvia de Walking Dead. No meio de todo aquele caos criado dentro do shopping que a gente tem o Eli e todas aquelas pessoas que vão surgindo aos poucos, em determinado momento é citado mais uma referência que a gente também pode perceber em vários outros momentos da série, que é Hunger Games, Jogos Vorazes. Pulando pro episódio 6, quando a KJ decide ajudar o Josh nessa busca incessante dele pela Sam, ela chega naquele trailerzinho, bate com uma pedra e no momento que aparece uma máscara brilhante, conversando numa língua muito estranha e ela responde. Josh imediatamente fala: "Isso não é chinês". E ela diz que isso é Dothraki, uma referência
clara a Game of Thrones. E já na emenda dessa referência, ela já coloca outras duas aqui da lista, que é quando ela diz que ela também é capaz de falar em Na'vi, a língua utilizada em Avatar, e élfico, que aí você pode usar a referência que você quiser, mas eu acho que a mais conhecida vem do livro do Senhor dos Anéis. Em alguns momentos da série você tem a associação do Josh ao Wolverine. Isso é repetido algumas vezes e o mais interessante é o momento em que eles falam: ah, você é tipo um Wolverine canadense, já que o Josh é canadense. E ele fica puto quando ele diz que o Wolverine é canadense, então ele é simplesmente o Wolverine de toda a situação. É uma referência bem óbvia, bem pequena até. Eu não acho que tem grandes momentos de referência a isso, mas eu acho um tanto marcante o fato de existir essa conversa. Essa referência talvez tenha passado batido porque ela passou por mim. Eu não tinha percebido até que eu comecei a pesquisar bastante coisas sobre Daybreak para ver se eu percebi alguma outra coisa, e eu fiquei chocada de eu não ter percebido a referência a Supernatural. Lembra do nome da garota protagonista, do objetivo do Josh durante toda a série? O nome dela é Sam Dean, que são os nomes dos dois personagens principais de Supernatural. Eu não sei como eu não pude perceber isso antes, mas enfim, a referência tá bem explícita. A última referência, um tanto escrachada, é uma utilização da música de Inspetor Bugiganga. Você bem provável reconheceu a música porque ela era muito ícone, pelo menos na minha infância, e foi de imediato: o que tá acontecendo? Por que essa música tá sendo usada? E você pode pensar que isso talvez seja uma referência a Matthew Broderick, que é o ator de Curtindo a Vida Doidado e também o ator de Inspetor Bugiganga. Essas duas últimas referências, elas estão presentes, eu diria que ao longo de todo o filme, como uma composição geral, como motivação e até como reação dos personagens em si. Eu diria primeiro que Zumbilândia é um pouco da essência de Daybreak, porque tem uma pegada muito cômica e esse acho que é o objetivo da série, ela ser um tanto engraçada e divertida. E Zumbilândia você tem esse conflito constante entre os personagens principais que se juntaram por motivos aleatórios, e é exatamente o foco central de Daybreak. Eu achei isso muito interessante e acho bastante nítida essa referência. O outro filme que eu poderia dizer aqui é Scott Pilgrim. Se você discorda de mim, pode falar, mas eu sempre associo tudo que tem esse tipo de trabalho com telinhas e escritos e chats e conversas e coisas interativas que aparecem na tela para que você, espectador, veja, como por exemplo aquela cena em que o Josh está mostrando uma loja e ele tá dentro para ver as coisas e você vai vendo como se fossem etiquetas de preços das coisas que estão ao redor, mas todas de graça, já que isso é o apocalipse zumbi. Eu acho isso muito próximo a Scott Pilgrim, que tem toda essa pegada de envolver você com uma forma gráfica. Certamente aconteceu antes disso, mas eu particularmente tenho isso muito marcado, de Scott Pilgrim trazer essa linguagem pra mim, e a partir de então tudo eu associo a Scott Pilgrim. Mas se você sabe de onde vem essas origens mesmo, ou o que você percebe em Daybreak que eu não tenha dito aqui, escreve aqui nos comentários, porque eu também quero ficar sabendo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu queria saber o que vocês acharam de Daybreak. Se você ainda não assistiu Daybreak, corre lá pra assistir, porque é muito divertida, é muito gostosa a série. Eu particularmente fui praticamente numa sentada só, o mais rápido que eu pude pra terminar, porque era realmente muito gostosa. E eu quero uma continuação, porque eu acho que o final deixou muito em aberto o que pode acontecer e que tudo pode ser diferente do que a gente viu até agora. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e até a próxima!